Olá, pessoal. Estamos iniciando, então, agora essa nova aula, tá? No curso de Introdução a Big Data e Ciência de Dados. Bom, pessoal, vamos trabalhar agora, dando continuidade à aula anterior, a parte da linguagem SQL. Bom, vale a pena relembrar, na aula anterior, a importância que nós trabalhamos, né, em cima disso, como que nós podemos trabalhar nessa linguagem estruturada de consulta, né, a importância dela dentro, tá, por exemplo, no acesso a diversas bases, tá, de dados, né. Então, voltando, né, lá numa disciplina anterior, que a gente deu a introdução à Big Data, qual que é a importância, então, de nós trabalharmos a álgebra relacional, a linguagem SQL, né? Aí dentro dos bancos de dados, nós podemos ter banco de dados relacional, né? Como que isso funciona? Como que a gente viu lá no início dos modelos de dados, modelo hierárquico, modelo em rede, modelo relacional, né? Qual que é a importância, qual que é a diferença que tem nós trabalharmos em cima disso? Como que funciona esse acesso? Como que tem que ser estruturado? Como que é estruturado toda essa linguagem de consulta? O que que nos faz a chegar até esse momento e ver, poxa, o que que a gente aprendeu, né, em cima dessas aulas de hoje, né? Nós estamos trabalhando essa parte, tá, de banco de dados, a introdução a banco de dados. Então, dentro dessa introdução que nós estamos dando, essa recuperação de conceitos e de conteúdos que vocês já viram, que vocês já estudaram, só estamos relembrando de como tudo isso é importante num processo de extração de dados, de manipulação de dados, tá? E como que isso se relaciona dentro de um projeto, tá, de banco de dados. Então, como que fica tudo isso, né? Então, a gente ouve muito falar em mapeamento de um banco de dados. Então, a gente começa a ver, tá, em algumas instruções, como nós vimos na aula anterior, de criação de tabelas, de criação de base de dados, um banco de dados. Tá? Dentro do banco, quais são as tabelas que são compostas? Dentro de cada tabela, quais são as tuplas, ou muitas vezes chamado como atributos, né? Como campos, né, dentro de uma tabela, qual é o tipo de variável, qual é o tipo desse campo, tipo de dados que estão sendo armazenados. Então, isso é importante, pessoal, para que a gente possa, então, ver, né, a importância de se fazer um projeto muito bem estruturado, né? Quando a gente trabalha com um banco de dados, pressupõe-se que dentro de um projeto, de um sistema, né, nós já conheçamos como que funciona todas as regras de negócio. Como que tudo isso, tá, deve estar na mente do meu usuário, essa visão de como que tem que estar todo esse meu banco de dados, tá? A visão do usuário, a visão de quem vai estar programando isso. Então, aí que começa a ter a necessidade do conhecimento de um DER, um diagrama de entidade, relacionamento, tá? Um diagrama do que é uma entidade fraca, né? Como é que a gente trabalha com isso? Qual a importância dos tipos de relacionamento, tá? Um para muitos, muitos para muitos. Qual que é a diferença que tem isso com relação à cardinalidade, tá, desses relacionamentos? Porque a diferença do tipo de relacionamento é que justamente ele está dizendo como que as entidades se relacionam. Já a cardinalidade, ele começa a te dizer o quê? Qual é o mínimo e máximo de interações entre esse relacionamento. E a partir daí que a gente começa a ver depois a parte da álgebra relacional, que culmina o quê? Como que a gente trabalha com operadores matemáticos e operadores de acesso a banco de dados, a teoria de conjuntos da matemática. Tá? E aí a gente começa a ver, poxa, qual a importância de ter todo esse conhecimento justamente no momento em que nós estamos trabalhando com informações. Nós precisamos passar a informação, nós temos que propiciar ao meu usuário final o quê? Tempo de acesso, integridade de dados,
a confiabilidade de dados, não é? E de que forma nós trabalhamos esta segurança de dados dentro de um banco de dados, para saber que aquele valor está íntegro, tá? Que é um valor o quê? Confiável. Ele tem o quê? Toda essa confiabilidade dos dados que estão armazenados. Então, nós precisamos na hora que estamos montando esse projeto, na hora que estamos criando essa base de dados, a importância dos comandos, nós temos bem definido o que é uma chave primária, o que é uma chave estrangeira, os conceitos disso, né, que você busca, tá, lá dentro do diagrama. Né? Dentro lá, que a gente tem como base o diagrama de classe, que a gente começa a trabalhar em cima disso, todos esses relacionamentos. E a partir daí, né, quando nós definimos como é que funciona toda essa parte, tá, de chave estrangeira, de atributo-chave, lembra que nós já estudamos? Aí a gente começa a ver o quê? Os procedimentos, o Story Procedure. Tá? Ou seja, um procedimento, pessoal, é um código procedural, tá? Semelhante ao utilizado em linguagens estruturadas. Porém, só que ao invés de ter que escrever seus próprios comandos SQL dentro da aplicação, tá? O que é feito? Você começa a criar o quê? Cria o procedimento, tá? O Story Procedure, dentro do banco de dados. Tá? E que esse procedimento pode ser executado por qualquer aplicação cliente. Tá? Ou seja, o que é aquela, a gente vai depois ver, arquitetura cliente-servidor, né? Então, a arquitetura de SGBD. Tá? Então, ele tem vários tipos de arquiteturas que pode estar trabalhando. Uma delas é do cliente-servidor, aonde que eu tenho todo o processamento, tá, feito o quê? Aonde? Na aplicação cliente, aonde ele faz o quê? Eu defino o Store Procedure para ser executado na máquina do cliente. Ou seja, ele vai lá, faz a solicitação, ele faz o processamento local na máquina e ele vai buscar os dados aonde? No servidor. Tá? Isso faz que melhore muito a performance de execução, porque ele não vai processar de uma maneira centralizada no servidor. Ele vai fazer o quê? Ele processa lá no cliente, na máquina individualizada do usuário, e vai lá e busca as informações que estão armazenadas dentro do servidor, dentro do SGBD, tá? Da empresa. E aí ele faz todo o uso desses procedimentos, dessa linguagem, tá? Esses comandos SQL, tá? De uma forma única, tá? Que ele pode ser chamado de vários clientes simultaneamente, que vai estar buscando as informações. Mas qual que é a diferença? Aonde que ele melhora na performance? Por quê? Está sendo executada em cada terminal e não direto no servidor. Então, quais são os motivos, então, para se utilizar uma Story Procedure? Primeiro, modularização. Tá? O que é modularização? Todos os procedimentos utilizam a programação modular, ou seja, eles encapsulam o conjunto de operações sobre os dados, ou seja, qualquer possível alteração no SGBD vai ficar escondida da aplicação, tá? Que fazem acesso por meio do quê? Do procedimento, do Store Procedure. Ou seja, muitas regras que você colocaria na aplicação, ao invés de ficar lá no programa, ou seja, na linguagem de programação, você joga para que seja feito direto aonde? No banco de dados. Você simplesmente joga uma Store Procedure que ele vai executar aquilo dentro do banco e te dá o que? Uma performance melhor. Tá? Então, permite que as aplicações possam acessar, tá, o SGBD, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, de uma maneira uniforme. Todos que estão utilizando aquela Store Procedure vai usar a mesma maneira de acesso à informação, tá? Ao acesso ao banco de dados. Tá? Bom,
Outro motivo, tá, é a performance. Ou seja, quando o procedimento é executado no banco de dados, um modelo daquele procedimento continua na memória, para que seja aproveitada, tá, posteriormente, tá, o que melhora a velocidade da execução. Então, toda vez que você está executando uma store procedure lá na máquina cliente, ele fica na memória. Então, toda vez que você faz o uso contínuo, ele tem o quê? Ele usa aquele procedimento, aquele modelo, que fica na memória. Então, ele pode ser utilizado posteriormente. Tá? Um terceiro motivo é a segurança. Tá? Toda vez que você utiliza o Store Procedure, o acesso não é feito diretamente na tabela. Tá? Ou seja, o que aumenta a segurança da aplicação desenvolvida utilizando o procedimento. Por quê? Pois a probabilidade de do desenvolvedor da aplicação fazer algo de errado, tá, que possa comprometer a base de dados, diminui. Ou seja, se você tem lá um desenvolvedor que tem várias pessoas fazendo acesso à base de dados, tá, então, seu trabalho, se todo o acesso não for feito diretamente na tabela, for feito através de um Store Procedure, tá, vai fazer com que haja menos erros de acesso, haja o quê? Problemas de perda de integridade das informações. Então, a gente pode ver que pode ter o quê? Atributos de segurança, portanto, os usuários podem ter permissão de executar o procedimento, porém, sem ter permissão sobre os objetos referenciados dentro do procedimento. Ou seja, eu vou ter autorização para executar o procedimento, mas não manipular, tá, os objetos dentro daquele procedimento. Eu não posso alterar, só faço uma consulta. E depois, com base naquela consulta, eu vou fazer a parte da aplicação. Certo? Então, outro também é o quê? O tráfego de rede, que pode reduzir, tá, esse tráfego gerado pela aplicação. Porque quando o código SQL fica na aplicação, é necessário que o mesmo seja enviado ao banco para que ele seja compilado e otimizado a cada consulta. Tá? Agora, se a gente tiver muitas linhas de SQL, vai gerar o quê? Um tráfego maior, portanto, é mais vantajoso ter uma linha de código para executar um determinado procedimento. Então, eu chamo uma vez só, eu não tenho que ficar replicando isso, tá, dentro da minha aplicação. Então, com isso, você diminui esse tráfego de rede e que, consequentemente, melhora a performance. Né? Então, a gente começa a ver o quê? Como é que a gente monta uma sintaxe, tá, desta Store Procedure. Então, por exemplo, eu estou lá criando um Store Procedure, tá, relatório do projeto tal. Tá? Relatório de projeto. Então, eu tenho que eu estou utilizando a linguagem SQL de uma maneira determinística, aonde eu vou fazer o quê? A leitura, tá, de dados. Então, aí eu começo já a entrar com a minha procedure. Tá? Aí eu vou colocar todos os comandos que eu quero que seja executado dentro deste procedimento. Ou seja, toda vez que esse procedimento for referenciado dentro de uma aplicação, o que vai ser feito? Ele vai executar tudo o que está aqui. E vai me devolver o quê? O resultado de toda a projeção que você colocou naquela Store Procedure, naquele procedimento. Então fica muito mais fácil, muito mais simples, tá, de você estar trabalhando, tá, com a linguagem SQL dentro do seu banco de dados. Ok, pessoal? Foi muito legal ter trabalhado com vocês essa disciplina de introdução ao banco de dados dentro, né, do nosso curso de introdução a Big Data e ciência de dados. Pessoal, tudo de bom para vocês e até um próximo encontro.